eu vou chamar o painel Cena Literária e Escrita de Vanguarda. E para mediar, eu convido a Nardelli Gomes, jornalista, escritora, professora de escrita criativa, âncora de jornais matinais do Grupo Metrópole. Por favor, Nardelli, seja bem-vinda. Por favor. A Renata Fernandes, escritora para a infância e sócia da editora Letra A, publicitária, jornalista e design gráfica. Bem-vinda também, Renata. Ricardo Ismael, apresentador do Jornal da Manhã na Rede Bahia, sócio da Mojubá Editora e autor dos livros Deu a Louca na Bicharada, O Menino de Asas Invisíveis e A Princesa do Olhinho Preguiçoso. Por favor, Ricardo, bem-vindo. Emília Nunes, escritora de livros para infância, sócia da editora Tibe e idealizadora do Mãe que Lê, projeto de incentivo à leitura. Por favor. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui. Eu quero, primeiro de tudo, agradecer o convite do pessoal do Scream para participar desse evento. Eu fiquei super feliz e honrada. Criatividade é nossa ferramenta diária de trabalho. E eu fico muito feliz, parabenizo pela produção e está tudo muito bonito e incrível. Hoje a gente vai falar sobre escrita, né? Cena literária e escrita de vanguarda. E eu também me sinto muito honrada de estar entre esses três escritores maravilhosos. Emília já conhecia há mais tempo, Renata não conhecia pessoalmente, mas livro dela em casa. Ricardo, todo mundo conhece. e eu fico muito feliz de estar aqui. Então, gente, é isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse universo da escrita. E quando eu recebi o tema do nosso painel, né, cena literária e a escrita de vanguarda, eu fui tentar trazer para esse tema e para a nossa conversa a conexão entre o que eles fazem aqui e a vanguarda. E aí eu fui pensar um pouco sobre vanguarda. O que é vanguarda, né? É o que está na linha de frente, é a primeira linha de um exército, é a guarda avançada que abre a marcha. E nesse conceito eu encontrei a conexão com o que a gente vai falar aqui hoje, né? Os três são autores de livros para a infância. E o livro, na infância, é esse primeiro portal que abre a criatividade, que entrega o lúdico, a história, a narrativa, a imaginação, a criatividade. E que insere a criança e o indivíduo nesse universo criativo, mágico. Então, aí eu falei assim, é aí que a gente vai, é por aí que a gente vai. Vai falar sobre esse portal mágico, que eles três têm a chave e entregam essa chave para crianças que um dia se tornarão adultos como nós e que possivelmente trabalharão nesse ecossistema criativo para falar sobre criatividade. Porque o livro nada mais é do que um passaporte para viajar, para criar, para construir, para imaginar. E vai além até da leitura. A gente conversando um pouco antes de começar aqui, Renata falou assim, começa antes mesmo da leitura. Porque é na imaginação, é na imagem, é no contato com o papel, é no escutar de alguém que está contando aquela história, é no abrir e ver os desenhos e as ilustrações. E tudo isso vai sendo um primeiro contato que, se bem alimentado ao longo da vida, só traz benefícios a todos. Eles três já foram apresentados. Emília Nunes, Ricardo Ismael, Renata Fernandes. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse portal mágico que vocês abrem para os indivíduos e para as crianças, que são um terreno fértil para crescer, para criar, para construir. E aí, quem quer falar primeiro um pouquinho sobre isso? Dos donos dos portais mágicos. Já que você citou meu nome, eu posso começar, né? Aquilo mesmo que a gente falou. Às vezes a gente pensa assim... a criança, antes de entrar no letramento, não precisa de livro. É aí que ela precisa mais ainda de livro, né? A gente ouve muito isso, às vezes, dos pais, né? Dizer assim, não, eu não compro muito livro para meu filho porque ele ainda não sabe ler. Ele sabe ler lindamente, gente. Só que a leitura dele é imagética, por enquanto, né? É onde ele vai formar aquele repertório, né? E trazer toda a sua imaginação para aquela história onde ele vai inventar. O que ele está vendo ali vai ser uma história só dele. E com o tempo, ele vai ganhar uma história nova, né? Porque ele vai descobrir que naquele livro que ele tinha, as imagens onde ele construía o universo dele, já existia um universo contado. E aí ele ganha um livro novo, que é riquíssimo, né, Emília? Sim, é maravilhoso pensar também nesse lugar da literatura para a infância, da leitura compartilhada, como um encontro. Né, como um momento de construção de vínculos, de construção de afeto. Então, quanto antes a gente começa a desenvolver, né, esse momento com essa criança, melhor para que essa leitura se consolide,
né, e essa relação se fortaleça. Então, a importância de, desde cedo, né, apresentar a literatura para as crianças. Boa tarde, gente. Bom, eu penso da mesma maneira, né? Acredito que sim, que esses portais, cabe a nós apresentar esses portais, essas chaves, né, que abrem para mundos mágicos, e fazemos isso de fato, né? No nosso exercício, nesse nosso ofício de contar e encantar, é o que a gente faz, a gente abre portas, aciona mundos, né? Traz à tona essas possibilidades todas narrativas, que no meu caso em especial, passa sempre pela perspectiva do fantástico. O fantástico atravessa muito a minha obra, né? Seja numa menina que tem um problema no olho, que se imagina no mundo mágico, com uma varinha de condão que ela usa para transformar tudo à volta, seja no menino que tem o poder de voar em asas imaginárias, né, através da sua imaginação, seja através de um outro garoto que conversa com os bichos, né? Quer dizer, essa coisa do lúdico, do fantástico, que dialoga com o lúdico, com o poético, isso vai acionando, vai abrindo portas, a gente chega, toca ao coração. É aquela seta que a gente lança e chega ao coração. Não só da criança, mas da família, porque escrevemos para a família, né? Ou para as famílias, né? E a gente acaba aprendendo a ler com as crianças, sabe? Porque a gente, nessa de ser o mediador dessa leitura, a gente vai percebendo aonde está a imaginação daquela criança, onde é que está a percepção dela diante daquele livro. Às vezes a gente tem medo de livros que falam sobre perda, por exemplo. São livros, digamos, com temas um pouco mais difíceis, né? Até para a gente, adulto, é mais difícil. E aí a gente trava e diz assim, não vamos trazer para a criança. Será que é isso que a gente tem que fazer? Ou será que a gente tem que estar muito atento a essa leitura, junto a essa criança, para entender aonde essa criança está, a percepção dessa criança está dentro daquele assunto? E aí abrir um diálogo, né? Ou não, porque a gente pode conversar com a criança, ou não, sobre aquele assunto, pós-leitura. Vamos deixar ela, de repente, metabolizar aquilo que ela recebeu, né? Aquilo que ela percebeu, e ela devolver para a gente. A gente é muito ansioso, né? Em querer, assim, colocar para a criança, não, isso é assim, isso... Ai, mas você percebeu isso? Deixa ela perceber, deixa ela trazer essa percepção. Isso é rico demais, né, Mili? Sim, isso é maravilhoso também pensar nessa leitura conjunta, como vocês trouxeram. Nós escrevemos não só para as crianças, nós escrevemos também para esse adulto que lê para a criança. E o quanto a gente consegue, muitas vezes, ativar a emoção e a imaginação desse adulto também. Eu acho que esse é o lugar assim, onde a mágica acontece. Porque quando o adulto mediador, de fato, né, se emociona, se interessa por aquele livro, aí sim ele consegue não ensinar uma criança a gostar de ler, porque isso não se ensina, mas contagiar aquela criança pelo próprio sentimento dele. Então, essa beleza também, né, dessa troca. E a gente pensa nesse triângulo amoroso, né, que a Yolanda Reis, que é uma teórica, uma escritora incrível, ela traz. Ela fala que a leitura, né, na infância é um triângulo amoroso, em que tem o livro, tem a criança, tem esse adulto, e a mágica acontece, né, nessa relação. Eu estava aqui pensando, sabe, numa frase do Edgar Morin, ele fala sobre... ele fala que a vida imaginária está embebida da vida real, e a vida real está embebida da vida imaginária. E aí eu fico pensando nisso, né? Nesse nosso papel, nessa nossa responsabilidade em trazer, em acionar o imaginário do real e em dar um aspecto real também ao imaginário, porque é o momento da construção de memórias afetivas. E a memória passa pelo que Nardelli fala, esse momento do ler compartilhando, é o folhear, é o abrir a página, é o sentir a textura, o cheiro, é o ouvir, é o exercício afetivo da escuta. E a gente vai construindo essas memórias afetivas. E o imaginário vai se impondo, se interpondo nisso, né? Tanto que todos nós temos as nossas memórias da nossa formação de leitor. E essas memórias, em geral, vêm desse momento da nossa construção enquanto sujeito, né? Eu tenho muitas memórias desse tipo. De ouvir a minha mãe contar e de querer saber mais a partir do exercício da contação. Então, eu penso muito nesse imaginário que atravessa o real que está presente no imaginário, e de como somos acionadores desses mundos. E sabe que, assim, eu escrevi um livro agora que eu vou lançar na Bienal, que se chama Criança de Estimação, que traz um pouco isso, assim. Quando eu comecei a escrever esse livro, eu fiquei imaginando quais os livros que me adotaram como a criança de estimação deles.
E eu comecei a lembrar de alguns livros, como Flits, como Lúcia Já Vou Indo, eu amo aquele livro, gente. E eu fiquei imaginando assim, nossa, eu fui a criança de estimação desses livros, né? Me deu uma emoção diferente, assim, porque é você pensar nessa troca, né? De você dizer assim, poxa, esse livro, como ele trouxe coisas para a minha vida também, sabe? Como eu consegui trazer isso para a minha vida de criança. E como eu, como adulta, hoje, eu lembro muito disso com muito carinho, né? Então, eu tinha um armário na casa da minha avó, que era assim, bem projetado para a parede, e quando o pessoal sentia falta de mim, podia saber que eu estava lá dentro, com revistinhas em quadrinhos e com livros que me adotaram, com certeza, como uma criança de estimação. Então, tem muito disso, né? Dessa troca com o livro, eu acho. Ricardo trouxe algo muito importante, né? Pensando na plateia que pensa a criatividade, que é essa mistura do real e do imaginário. E como isso é forte. Eu tenho um livro, que é o meu livro best-seller, que é A Menina da Cabeça Quadrada, que fala sobre tecnologia e infância. E é impressionante como as crianças entendem a mensagem de uma forma suave, leve, e inclusive também mandam a mensagem para os pais. Nas escolas, muitas vezes, eu brinco, né? Vocês conhecem alguém de cabeça quadrada? E as crianças levantam a mão, minha mãe não larga o celular. Então, é uma forma, né, de trazer uma conversa que muitas vezes, se chegasse para a criança, né, e falasse, desliga esse celular, simplesmente, ela ia, né, ter uma outra reação. Mas vai entrando no lúdico, vai permeando aí outros lugares, né? E isso é muito, muito importante, de fato, né, de pensar como a gente cativa, como a gente encanta esse leitor. Eu quero pegar esse gancho de Emília, mas antes eu preciso dizer que eu sou, com certeza, criança de estimação do Pequeno Príncipe. Até hoje, eu sou adulta de estimação, eu sou a pessoa de estimação e eu sou cativa. Mas a Emília falou uma coisa que eu queria trazer esse gancho aqui, né? Ela fala sobre as crianças que olham para os pais e que enxergam que eles têm cabeças quadradas. Eu acho que é a primeira geração, né, de pais que têm redes sociais, né? Porque a gente cresceu num mundo onde ninguém tinha rede social. Malmente havia celular. Bom, eu acho que eu sou um pouco mais velha, talvez, que a Emília, mas todo mundo cresceu desconectado aqui. A maioria cresceu desconectado aqui. E hoje a gente está muito conectado. Então, as crianças de hoje são, acho que as primeiras crianças que têm pais que ficam o tempo inteiro com a cabeça quadrada. Mas eu também queria falar sobre um outro ineditismo, né? São os escritores e os autores que precisam lidar com o fato e aí a gente vai entrar mais aqui no empreendedorismo e no trabalho criativo. Vocês são autores que precisam também estar sempre em contato com os leitores através de redes sociais, né? E lidar com isso, produzindo conteúdo, encantando crianças e seus pais, porque, afinal de contas, quando se vende algo para a criança, você precisa conquistar os pais dessas crianças. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o desafio do trabalho, da produção de conteúdo em redes sociais, esse outro emprego da criatividade no exercício da profissão de vocês como escritores. Eu começo? Estou faladeira que estou danada, né? Então, a gente, como você falou, a gente precisa entender quem é essa criança hoje, conectada, hiperconectada, que a gente também somos adultos hiperconectados hoje, né? Eu venho de uma geração que não era a geração internet e tive que me adaptar a isso, né? E assim, eu acho que é uma oportunidade da gente conseguir ver outras possibilidades que a gente não tinha antes, né? Eu acho que assim a gente tem um olhar, eu acho que para o digital às vezes limitador, é viciante, mas eu acho que esse viciante, esse limitador, não está na tecnologia, está na gente. Eu acho que se a gente consegue, né, trazer isso para um benefício nosso, e a gente consegue ver isso. Assim, a gente tem hoje, a minha rede tem acho que 40 mil seguidores, e assim, eu tenho pais que falam comigo praticamente todos os dias, né? E eu respondo a todos, a gente tem esse papel, né, assim, de trazer, porque a gente está entendendo também como é essa relação com esse pai, né? Porque às vezes assim, o pai acha que a gente também está ali online o tempo inteiro, e a gente não está, né? Então, como é isso? Como é a gente também estar conectado, não estar conectado, e o pai entender que a gente não está ali o tempo inteiro, né? Então, tem um pouco isso. Né? E o nosso público direto dos livros, as crianças estão cada vez mais cedo no celular, o que eu acho ruim, na verdade, né? Não acho bom.
E às vezes, assim, você chega numa escola, a criança fala assim, deixa eu tirar uma foto para botar no meu Instagram, tia Rê. Eu digo, você tem Instagram? Com 10 anos, com 8 anos. E eu acho isso ruim, não acho bom. Né? Eu acho que a interlocução da gente tem que ser com os pais, sempre. Ou com professores, ou, enfim, todos esses mediadores que a gente tem contato. Né? A gente tem muito também essa coisa das escolas que trabalham com livros da gente. Então, a gente tem um pouco desse equilíbrio, né? De não estar tão conectado, mas a gente tem que entender que o nosso público hoje, ele é um público conectado, de alguma forma. Mesmo que ele não esteja à frente daquela rede social, a cabeça dele funciona diferente de uma cabeça minha quando eu era criança de 9 anos. Né? E a gente precisa entender essa criança até para trazer histórias que interessem a elas, né, gente? Porque senão a gente perde feio para o celular, viu? Perde feio. Não é não, Emília? Bom, em relação às redes sociais, eu comecei nas redes sociais em 2016 com o perfil Mãe que Lê, e era muito no intuito de me formar também como uma mãe leitora. Os meus filhos eram pequenos, eu estava começando a entender né, esse mundo da literatura, começando a escolher os livros que eu leria para os meus filhos, e eu senti que eu precisava partilhar, que eu precisava trocar com outras famílias leitoras. E nisso, Mãe que Lê foi né, ganhando projeção, ganhando força. Hoje são 130 mil famílias leitoras né, no Mãe que Lê. E eu gosto muito desse conceito de família leitora. Eu entendo muito assim, nosso papel ali nas redes sociais é um papel de formação também dessas famílias leitoras. Porque a gente vive em um país que não é um país leitor. Então, a gente precisa, formiguinha mesmo ali, trabalhando e ajudando o pai e a mãe a entender como eu faço para levar os livros para casa, como eu faço para que meu filho, para que minha filha se interesse por esses livros. E a gente trocando. Eu acredito que onde tem livro, tem leitura. Então, quando a gente mostra que a leitura é interessante, né, que tem muitas pessoas né, que se engajam com esse tema, eu acho que a gente né, ganha força. E quando a gente fala sobre livros um com os outros, quando a gente troca, a gente desperta mais desejo né, do outro em ler também. Se eu vejo um livro na livraria que eu nunca ouvi falar, eu posso me interessar, eu vou ler ali a 4ª capa, mas se Renata me falou, Mili, esse livro é fantástico, você precisa ler, com certeza eu vou levar o livro para casa. A gente acaba fazendo um pouco dessa coisa de ser um influenciador, né? Sim. A gente acaba sendo um pouco influenciador nesse aspecto. E outra coisa que eu acho que a gente ganha muito com a tecnologia é o alcance, né, gente? Na pandemia mesmo, a gente fez muita live, né, Mili, que a gente não queria se desconectar desse nosso leitor, e a gente imaginou assim, como é que a gente vai estar com eles, sem estar com eles pessoalmente, como a gente está acostumado a fazer nas escolas e tal. Então, a gente teve que fazer muita live. Outra coisa, essa ilustradora, por exemplo, desse livro meu, é que ela mora na Alemanha, gente. A gente fez esse livro ela morando na Alemanha. Então, assim, a tecnologia tem disso também, assim, né? De muito bom. E eu encontrei ela no Instagram. Então, a gente tem que ver os lados positivos também disso, porque eu acho que são muitos. A gente precisa ainda entender muito como é que isso funciona, mas eu acho que a gente está caminhando para isso. É novo para todo mundo, né? Eu acho que entender de saída que isso é algo do tempo histórico que a gente vive. E nós não regrediremos nesse sentido, muito pelo contrário. Então, é entender esse papel das ferramentas nos nossos ofícios, nos nossos trabalhos e tirar delas o melhor, né? No sentido de que como utilizar isso para o bem do que a gente faz e para o outro. Né? Agora, é preciso também reconhecer que, no meu caso, meu processo foi diferente. Porque, com mais de 20 anos de televisão, eu sempre dialoguei com um público específico, o meu público geral, né? Difuso, e dialogava, sobretudo, com o público adulto. Né? A partir de 17, quando eu lanço o meu primeiro livro, O Curioso Destino de Rita Quebra-Cama, que eu vou conversar com o público leitor, eu começo a perceber uma diferença nisso. E eu passo a ser abordado por outros públicos com os quais eu não dialogava, o adolescente, né, o pré-adolescente, e de 2020 para cá, com as crianças. Então, isso se torna uma coisa meio confusa para mim, tanto que precisei recorrer a uma empresa especializada para entender que rede social era minha, né, essa porta, né, para este mundo aberto, como conversar com esses diversos públicos e que tipo de conteúdo oferecer para cada um, porque a figura do jornalista, ela é muito forte, né? Por conta da televisão, da projeção, da visibilidade e tudo mais.
Mas eu preciso entender, e precisei entender com ajuda profissional, que eu não estava dialogando mais e tão somente com o meu público em geral. Tem segmentos ali com os quais eu preciso falar e tenho que falar com eles. Eu não posso deixá-los no vácuo. Né? Quando me procura uma criança ou uma mãe, muitos relatos que recebo, né, a partir da experiência dos livros, e eu precisei de ajuda para dar conta disso. Né? A partir da identificação de que, a partir desse momento da escrita, né, deste enveredar pela seara da literatura, não mais poderia falar genericamente, né, mas tinha que encontrar cada. Né, e hoje cada a gente forma. dialoga com o mundo inteiro, né? Sim. Eu tenho livros que eu lanço junto com uma editora americana. Então, assim, eu fiz live onde tinha gente da Alemanha, da França, do Japão, criança assistindo. Então, assim, a gente fica meio deslumbrado ainda com isso, porque você olha e fala assim, cara, lá no Japão, o pessoal está vendo a gente contar história, né, na internet. Isso é muito legal também, né? Muito bom. Encurtou as distâncias totalmente. Demais. Né? Vocês estão falando isso? Eu tenho um livro também publicado, não é para a infância, é para o outro lado, né? Um livro sobre a maternidade. E no meu livro, eu chamei alguém para fazer um prefácio que eu conheci no Instagram, que é Rafaela Carvalho, que escreve lindamente. E eu pensei assim, olha, eu quero um livro com Rafaela Carvalho fazendo um prefácio. E no meu sonho vai ser Luísa Simão que vai fazer minha capa. E aí eu fiz contato com elas e eu pensando assim, eu vou mirar na lua, né? O que ia acontecer, qualquer coisa, pelo menos eu tentei. E as duas aceitaram. E tipo, foi o livro dos sonhos que eu consegui fazer por conta também de redes sociais, vendo o trabalho delas, sem nenhuma pretensão de um dia contratá-las ou de convidá-las a nada, mas a gente está numa grande vitrine, né? Então isso acaba fazendo com que a gente interaja. Você estava falando sobre a ilustradora da sua capa. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho exatamente sobre ilustração, porque é uma outra ferramenta de oferecer às crianças algo mais além da história, para que elas possam viajar, para que elas possam embarcar. Muito embora as crianças elas possam ter uma imaginação completamente diferente. Quando você fala, Emília, da menina da cabeça quadrada, por exemplo, minha filha se chama Cecília, que é o mesmo nome da sua personagem, e ela disse, eu quero ler o meu livro hoje. Aí ela pega o livro dela. Então, se apropriou. Então, as crianças elas podem embarcar no que está na ilustração, elas podem pegar aquilo como uma trilha, uma semente e plantar uma outra ideia. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como é que é o trabalho com o ilustrador. Eu sei que Hélio Neto está ali. E acho que ele ilustrou para vocês três. Heitor Neto ali, o nosso ilustrador de nós três. Levanta um pouquinho aí. Maravilhoso. Se ele levantar, todo mundo vai ver, porque ele é enorme. É o craque, viu? Esse aqui, ó, gente, ilustrado por ele, ó. Uma ideia malucada. O meu está aqui também. Que é o meu best-seller, já vendeu mais de 50 mil cópias. Por falar nisso, a gente tem aqui alguns livros e no final, quando a gente for abrir para as perguntas, quem quiser fazer pergunta vai aproveitar e vai levar para casa um livro desses maravilhosos escritores que a gente tem aqui. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o trabalho do escritor e do ilustrador. Como é que é essa conversa? Como é que é a criação da imagem do livro? Fale um pouquinho sobre esse processo, essa conversa, esse diálogo. Olha, eu estou tendendo cada vez mais a achar que a ilustração ela se sobrepõe ao texto, que ela é mais importante que o texto. Esse exercício com os meus livros tem me mostrado isso. Claro, eu não posso colocar dessa maneira porque são, né, coisas distintas, mas a imagem, a ilustração, o desenho capturam, prendem de imediato. E o texto vem, ele se soma, ele se insere ali. Né? Eu achava que, nesse caso específico, o texto era o primordial. Né? A ideia é, obviamente, mas a maneira como se constrói o livro é uma outra coisa, é uma outra obra. Né? Quando eu escrevo os meus personagens, e Heitor sabe disso, a gente falava muito disso, quando eu pensei na Lalá, não era a Lalá do Heitor, era a minha Lalá, minha personagem, do meu jeito. Mas quando ele me apresenta, eu falo, não, essa é a Lalá, é essa a personagem. Então, estou tendendo a achar que, de fato, a ilustração, esse magnetismo é o que é o que pega primeiro. Tanto que eu evito interferir no processo criativo dos ilustradores. Eles sabem disso, eu interfiro muito pouco, apenas no que eu considero essencial e deixo que eles fluam, que essa fruição se dê, porque entendo como uma outra obra, que se casa com a minha e nós temos aí uma terceira coisa. Né? Mas eu defendo isso, eu acho que... Eu vou discordar um pouquinho do Ismael, porque eu acho assim que o ilustrador, na verdade, ele também é um autor, lógico, né?
E ele conta a história para as crianças através das imagens, como a gente conta através dos textos. Então, assim, a gente tem que ter um casamento muito bacana dos dois, para que isso se torne uma coisa única para a criança, para que ela não faça uma distinção do que é ilustração, do que é texto. É a história como um todo. Né? Então, eu acho que a importância dos dois é muito grande. Sendo que, quando a gente tem uma criança muito pequena, e a gente falou disso no início, da leitura imagética e tal, óbvio que a ilustração ela vai ter um papel muito importante nessa captação ali da criança logo de início, né? Mas o texto, ele vai complementar isso, ele vai casar com essa ilustração, e eu acho que ele tem uma importância tão grande quanto a ilustração. Porque cada um conta a sua história do seu jeito. Eu vou contar com as palavras e ele vai contar com a ilustração. Se isso não casar, gente, o livro não funciona. Agora, há que se pensar também que há, por exemplo, experiências como a própria Emília. Tem um livro lindíssimo que não tem um texto, uma frase, e ele fala por si. Isso. O texto é outro. O texto é imagético. Mas o texto está ali. Está ali, exatamente. O texto está ali. Mas é isso que eu falo. A coisa da ilustração, ela é o que primeiro pega. É o que pega. No livro Imagem, para mim, o que é muito importante é o encontro. Sim. Esse encontro entre os autores, esse encontro entre a história e a forma que ela vai se manifestar nesse objeto, né? Então, por exemplo, o Ismael falou, eu tenho 2 livros que são livro Imagem, que são livros que não têm uma palavra sequer, ele é todo contado através das ilustrações. Eu não sou ilustradora. Essas ilustrações são de Ana Cunha, que é uma ilustradora fantástica, assim como Nardelli, eu também sonhei, também fiz contato pelo Instagram e uau, ela respondeu. e temos 2 livros publicados juntas, mas eu acredito muito nesse encontro. E na experiência de ler com as crianças, a gente percebe o quanto é importante um bom texto aliado a uma boa ilustração. De fato, assim, as duas coisas, quando se conectam, cria uma obra que ela é a mais, né? Ela consegue... Né? Mas a história é muito importante. Porque senão um pode derrubar o outro. Né? Se você tem um bom texto, mas você não tem uma boa ilustração, e eu já vivi isso, logo no início da minha... Porque hoje eu tenho a minha editora, né? Que eu fundei em 2017, mas eu comecei a escrever para uma editora de São Paulo, né? E o projeto gráfico e o ilustrador, eles eram muito aquém do que eu imaginava e do que o texto precisava, né? Então, assim, se você aí a ilustração ele derruba o seu texto. Como um texto ruim também pode derrubar a ilustração. Por isso que é tão importante, eu acho, que essa conexão do ilustrador com eu como você, eu também não interfiro muito no trabalho do ilustrador, mas a gente conversa bastante primeiro, antes, para entender que contexto é esse, que história é essa que a gente quer contar junto, e aí cada um, sim, vai fazer o seu trabalho, mas a gente entra num consenso do que a gente quer passar para essa criança, né? Então, eu vou contar a história com o texto e ele vai contar a história com a ilustração. Então, eu acho que o peso... É porque depende muito. Assim, eu acho que tem uma variação. Assim, em alguns momentos, a ilustração ela é mais importante, em alguns momentos, o texto é mais importante para a criança, sabe? Então, eu acho que esse casamento aí... É quase um casamento mesmo, né, Mili? E eu acho que a história, para mim, é o que fica muito, sabe? Por exemplo, tem os clássicos que vêm aí de centenas de anos e que se mantêm, que continuam existindo, e que não tem uma ilustração que é aquela ilustração que é, né, a base para aquela história. Mas, por exemplo, o Menino Maluquinho. Eu sempre fecho o olho, eu vou pensar naquele menino maluquinho, e ele é afetivamente muito importante para mim. Mas, por exemplo, a gente assiste o filme do Menino Maluquinho e consegue também, né, se afeiçoar. Mas, para ele ter conseguido chegar em tantas crianças, a ilustração, sem dúvida, foi fundamental. Então, acho que é esse casamento mesmo que acontece. Já teve Heitor, eu te chamei de Hélio, né? Eu tenho um grande amigo que chama Hélio Neto, e aí toda vez que eu penso Heitor Neto, Hélio Neto, eu misturo, desculpa. Já teve alguma situação em que vocês, depois de apresentar, de conversar com o ilustrador, seja Heitor ou Ana Cunha ou qualquer outro, a alemã que trabalhou com Renata... Não, ela é brasileira, só ela está morando na Alemanha. Já teve alguma situação em que vocês, na hora de olhar para a ilustração, você fala assim, mas não tem nada a ver com o que eu tinha pensado, e depois aquilo casar e falava assim, não, era isso que eu precisava, e eu que não sabia. Já teve alguma situação dessa? Porque é um trabalho criativo da escrita e do desenho que em algum momento se casa, mas em algum momento não. E quando isso acontece? Eu gosto muito assim, de olhar para o trabalho depois que o ilustrador me manda, assim, por exemplo, ele manda
sei lá, 3 personagens para dizer assim, Rei, o que você acha que é mais bacana e tal. E eu lá e dizer assim, caraca, tá maravilhoso, eu nem pensei que ia ficar tão bom assim. Eu gosto dessa surpresa, sabe? Porque eu acho, como eu falei, eu acho que o ilustrador tem que contar também essa história. Então, agora, por exemplo, vou lançar o meu primeiro livro com a Ciranda Cultural. É um livro sobre a África, né? E a ilustradora, é a primeira vez que eu estou trabalhando com ela, e não trabalhava com ela ainda. Eu falei, ai, meu Deus, como é que vai ser isso e tal. Cara, quando ela mandou, a gente fez um bate-papo, né? A gente conversou o que seria o livro, o que eu imaginei, paleta de cor e tal, até porque eu trabalhei como diretora de arte, então tenho essa vantagenzinha, né? Vamos colocar dessa forma. E aí a gente conversou sobre tudo isso e tal, e disse assim, agora é com você. Nossa, quando ela mandou as ilustrações, eu falei, cara, é muito melhor do que eu imaginei. E é bom essa surpresa, sabe? Porque quando a gente trava muito o ilustrador é um cara criativo. Então, assim, se você trava o criativo, ele vai dizer, pô, Renata, quer que eu bote isso aqui? E aí ele vai dizer assim, eu sei porque, como a gente também é criativo, se alguém coloca, diz assim, coloca essa palavra aí no seu texto, pronto. Você fala assim, ai, meu Deus, travou meu texto todo. Não é verdade? Então, assim, eu procuro não fazer isso com o ilustrador, porque eu acho que isso é uma maldade. Mas eu te dizer, Rê, eu já passei por uma situação um pouco diferente. De receber, né, um estudo de um personagem e está lindo, era lindo. Eu olhava e falava, nossa, isso é muito bonito, mas não é a personagem. E aí esse trabalho, junto com o ilustrador, de juntas encontrarmos essa personagem para que ela conseguisse transmitir aquilo que a história precisava. Então, às vezes, não é uma questão estética, às vezes tem uma questão que é ali da alma da personagem mesmo. E foi muito interessante nesse caso, que é uma ilustradora fantástica, Ana Paula Azevedo, inclusive baiana também, tem um trabalho lindo, a gente tem uma coleção juntas chamada Meninocas, e era a primeira personagem dessa coleção, então era muito importante que a gente acertasse. Quando ela mandou a primeira Nandoca, era lindo, mas não era ainda. E eu senti que eu não tinha conseguido comunicar para ela ainda, né, qual era a essência daquela personagem. E aí eu, né, na internet, procurando imagens, referências, encontrei um vídeo de uma menina dançando e eu falei, é a Nandoca. E quando eu mandei para ela, que ela entendeu, aí fluiu 100%. A gente não teve nenhuma correção, não teve nada. Assim, o livro foi... E é um dos livros que eu tenho mais outra coisa que eu acho também. super difícil assim, para a gente que tem a nossa própria editora e a gente acaba sendo editora de nós mesmos, que é um trabalho super difícil, né, Mi? E Ismael também está passando por isso agora. É assim, da gente entender o que precisa o livro, e não o que a gente gosta, o que é do nosso gosto, sabe? O que aquele tema pede? O que a gente está tentando passar ali naquela história? Então, assim, às vezes você pensa assim, eu queria uma ilustração aquarelada, mas não funciona para aquele tema ou para aquele foco que você está dando na história. Então, você tem que se desapegar um pouco, de dizer assim, poxa, não é exatamente o meu gosto pessoal, mas é um trabalho bonito, tem que saber o que é de qualidade também, e é o que o livro precisa. Então, a gente, como editor, a gente sofre muito isso, assim, de não colocar muito o nosso gosto pessoal na coisa, para não desvirtuar, eu acho, do que o livro de fato precisa, sabe? Eu gosto de me surpreender com o que os autores, porque são autores, Sim. Os ilustradores, me apresentam. Então, dá um exemplo. O Hadouken, que é o personagem do meu livro O Menino de Asas Invisíveis. É esse menino aqui. Quando eu apresentei o projeto para o George, ele me apresentou. Eu adorei o Hadouken, achei que lindo, mas ele estava meio triste. A expressão, eu falei, bora dar uma modificada, porque esse é o momento ápice da história, quando ele, né, consegue de fato concretizar o sonho de voar. Então está feliz, né, está sorridente. E aí essas pequenas intervenções eu faço, mas no geral, como disse e repito, eu gosto dessa coisa do autor viajar também, né, o ilustrador, no que ele pensa, nas técnicas. Eu quero ser surpreendido. Aí faço, em geral, uma observação, uma ou outra, mas o meu processo se dá dessa maneira. Assim. E isso é muito gostoso, né? Quando você olha e fala, poxa, esse aqui é o Hadouken, né? Essa criança que eu queria. Né? Então, eu acho que dá muito certo quando a gente, de fato, faz uma pesquisa, né, entende o que a gente quer naquele livro e busca o ilustrador que vai conseguir trazer esse universo, trazendo o universo dele também. Ele é autor do livro tão quanto o escritor. O livro é uma parceria, é um conjunto entre escritor e ilustrador. Mas quando a gente realmente consegue, né, escolher quem a gente quer que ilustre. Quando eu decidi fazer a Turma da Jaquinha, eu falei, eu quero Heitor.
Eu era muito fã do livro de Rê, da Ideia Malucada, e quando a gente começou a pensar esse outro livro, não tem, né? Não era, o livro de Rê não é de animais, o Turma da Jaquinha são todos animais, e eu falei, mas eu acho que Heitor, ele tem a pegada de ser divertido, as cores, a forma que a gente queria dar a essa coleção. Então, acho que essa escolha do ilustrador é muito importante. Deixa eu só acrescentar uma coisa sobre o Heitor, que eu acho importante, que ele também é um editor, porque ele sugere alterações no texto, ele pontua. No meu caso, eu já troquei um texto por conta dele, viu? Também, já fiz modificações, ele dá, sabe, dicas assim, pela própria experiência, né? Enfim, larga, e ele pontua e fala, poxa, ele tem razão, pode ser assim, eu posso enxugar aqui, posso crescer ali. Isso é muito bacana, que é esse outro olhar para além da, né? E nesse processo, quanto a gente descobre sobre a história. Né? Tem muitos livros que eu mando texto pronto, está ali. Quando chega a primeira ilustração, eu falo, nossa, eu posso tirar isso, mas eu preciso acrescentar isso daqui. E olha, esse final que eu tinha pensado, agora eu acho que eu vou mudar. E as coisas vão acontecendo muito no processo também, nessa troca. E nesse painel, cena literária, escrita de vanguarda e Heitor Neto. Agora a gente vai falar um pouco sobre vocês como empreendedores, né? Porque existe o trabalho criativo de vocês e existe o trabalho do Mão na Massa como empreendedor. Os três são donos, sócios de suas próprias editoras e editam o próprio material. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como é esse outro desafio. Se a gente tem aquela ideia de que o artista, o criador, o escritor, o músico é aquela pessoa que está com a cabeça nas nuvens e que vive imaginando, criando e que está no mundo da lua. Mas aí, nesse momento, tem que estar com os pés bem fincados no chão para trabalhar como empreendedores na própria editora. Fale um pouquinho sobre esse outro lado. No meu caso, assim, lembra que eu falei que eu comecei como editora de São Paulo, né? Editando livro com eles. Eu fiz, acho que 3 livros com eles. E eu comecei a perceber o seguinte, que não era exatamente o que eu queria, nem de projeto gráfico, nem de ações. Assim, eu queria fazer projetos, eu queria levar para as escolas, eu queria estar com as crianças, eu tinha essa ansiedade, né? De estar nas bienais, de participar dos eventos literários. E a editora não rendia nesse aspecto. E aí eu comecei a pensar assim, poxa, eu venho de uma área onde eu trabalhei criação, trabalhei em produção, será que eu não consigo editar o meu próprio livro? Será que é tão difícil assim? E viu, gente? Não é fácil, não, é difícil. Mas aí eu comecei a pensar assim, como é que eu quero fazer o meu caminho? E eu acabei fazendo o meu caminho caminhando, gente. Tomando algumas surpresas ruins na frente, outras boas. E a gente tem que se cercar também, porque a gente não faz nada sozinho, né? A gente se cerca de pessoas também que vão colocar esse lado empresarial dentro da sua editora, né? Porque, como você falou, nós somos criativos. Chega um momento que bate um pouco no nosso limite ali, né? De não ser tão prático quanto precisa ser, né? Mas entender também assim, que a gente pode ter mais liberdade. Eu queria ter liberdade de escolher o meu ilustrador, de escolher o meu projeto gráfico, de onde apresentar esse livro, de como apresentar esse livro, de como montar um projeto para, sei lá, para apresentar para as escolas, enfim. E todo esse movimento que a gente faz nas redes sociais. Então, eu senti essa necessidade. Agora, eu fui aprendendo, né? Eu fui errando, eu fui acertando, e até hoje eu vou errando, vou acertando. Muitas coisas assim que hoje já são mais fáceis, mas que no início não era. Então, assim, quando você pensa você fala assim, cara, eu tenho que pedir o ISBN, a ficha catalográfica, você fala, que monstro de 7 cabeças é esse? Onde mora? Quem alimenta? E aí você fala, caramba, o que é isso? Aí você descobre que é um clique. Aí você descobre que é super simples e que a pessoa vai te cobrar 1 milhão para tentar fazer para você e você faz com... Enfim. Mas você descobre que tem outras coisas muito mais complexas do que o ISBN, a ficha catalográfica, que é o que muitas vezes né, aquela pessoa que tem vontade de escrever. Mas acho que o grande desafio é encontrar o leitor. A gente volta um pouco, né, para aquela parte do bate-papo que a gente falava das redes sociais, que a gente pensa em como se comunicar e como encontrar e como formar também
esse leitor, essa família leitora. E eu, quando comecei, tive a grande sorte de caminhar juntinho de Renata. Fui aprendendo muitíssimo com ela. A Rê foi muito generosa, partilhou muito da experiência dela. E, ao contrário de Rê, eu comecei com uma editora já. Mas eu comecei com uma editora que era uma startup que queria fazer um livro infantil personalizado. Eu não era escritora, eu não tinha nem a ambição de ser escritora da minha própria editora. O nosso objetivo era fazer um livro infantil personalizado, onde toda criança pudesse ser a personagem principal de uma história. E a gente fez. Foi um dos primeiros livros infantis personalizados do Brasil. Mas, nesse caminho, eu fui descobrindo que o que eu gostava mesmo era de criar história e de estar com as crianças, e de criar um futuro leitor. Era minha ambição, realmente, era criar um país leitor. Acho que está realizado. E esse desafio que Mili falou, assim, é bem pertinente, de você... Como é que o seu livro chega para o seu público? Isso é super difícil, gente. Porque você fazer um livro, ISBN e tal, e depois que você descobre que é fácil, você transformar, né, a sua ideia numa coisa... gráfica, um objeto, não é tão difícil. O difícil é você fazer as crianças quererem seu livro. Como é que você faz isso? Porque colocar lá na livraria não é tão difícil, mas vai ficar, né, lá, né, esquecido Porque o livro ele só tem vida quando ele tem leitor, né? Gente, olha, a gente já está nos últimos 5 minutos. Sério? Então, pois é. E eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma pergunta para fazer para eles. Várias, meu Deus do céu. Ai, socorro. Vamos ter que escolher. Vamos ver o que é que chega. Alô? Boa tarde a todos e a todas e a todos. Eu me chamo Genilson Coutinho, sou editor de um site LGBTQIAPN+, aqui da cidade. E eu acho muito interessante essa discussão de falar com o público infantil de vocês. E queria saber como é que vocês têm lidado com essa questão da diversidade para falar para as crianças, que são muito mais abertas do que os próprios pais, né? Quando a gente falar em diversidade para a criança, já é um susto, né? Como é que a gente conversa com a criança que tem 2 mães, que tem 2 pais? Eu quero saber de que forma vocês têm inserido essas temáticas dentro dessas escritas de vocês e de como vocês têm se preparado para receber essas críticas e negativas das famílias quando a gente fala de diversidade, que a gente percebe quando a Marvel resolve falar de um personagem LGBT, o quanto as pessoas ainda são resistentes meio a tanta diversidade. E falar para o público infantil deve ser ainda mais complicado. Então, eu queria saber como vocês têm inserido esse conteúdo e como é que a família tem reagido e como vocês têm se preparado para lidar com essas negativas que com certeza virão. Coutinho, é bem importante e pertinente a sua pergunta. Eu parto do princípio de que nós somos criadores livres e temos que exercer livremente esse nosso ofício. Então, não há nenhum tipo de possível crítica ou de reação negativa que me impedirá de escrever sobre aquilo que eu acho importante escrever. E, inclusive, tenho um projeto de fazer uma história de uma menina trans, uma criança trans. Estou em desenvolvimento e vou fazer, porque quero, porque acho importante. Eu acho que a gente não pode abrir mão desse nosso lugar. Ainda que venham as críticas, ainda que virem um rosto, ainda que as escolas não queiram adotar, mas eu parto do princípio de que somos livres e precisamos exercitar essa liberdade para falar sobre todas as coisas. Concordo plenamente. E as crianças, elas acolhem isso muito mais Eu ia falar fácil, isso. gente. Eu ia falar como mãe que lê, como uma mãe que lê para os filhos e que pesquiso e busco muito livros que trazem temas de diversidade, que trazem personagens diversos, e a aceitação é incrível. Mas é muito importante que você trouxe também como a gente se prepara, porque a gente recebe, né, de uma parcela, de uma parte dos leitores, uma crítica, né, como se fosse algo que não se pudesse falar. E é importante ter essa posição clara. Né? No livro, né, a gente pode colocar o que é natural, o que é real, o que é da vida. Tem muitos livros que têm, né, personagens hoje. O mercado editorial está aquecido nesse sentido. Personagens que têm 2 mães, que têm 2 pais, porque isso é da vida real. E se não fosse da vida real, também pode ser imaginado, pode ser criado e pode estar ali. O meu último livro, O Reino dos Unicórnios de Cabelos Coloridos, é muito uma passagem, não tem lá falando sobre isso, mas está lá ilustrado que a família da personagem principal tem 2 mães. Não foi o tema da história, mas está ali. E eu acho que é importante que esteja dessa forma também. Eu acho que precisam ter livros que falem sobre o tema, e esse é um assunto que pode estar também de forma natural. Meu filho tem uma coleguinha de sala que tem 2 mães, não precisa ser não precisa ser uma grande questão. Está ali.
Mas acho que é muito importante que a gente se posicione, como o que as Ricardo se crianças posicionou aqui. E que as crianças possam ver isso de forma natural, gente, né? Então, assim, não precisa dizer, olha, é assim. A criança está vendo ali como, por exemplo, você colocar um personagem negro sem a temática africana, por exemplo. Eu acho que é importante, as crianças precisam começar a ver personagens negros nos livros. Normal, como a vida normal, como a Mili falou, já é a nossa vida aqui. Né? E isso faz parte da nossa vida. E as crianças, elas acolhem isso lindamente. Eu gosto muito de escutar as crianças. Eu recebi, nessa semana, uma cartinha de um menino, do Davi, lá de Fortaleza, que ele falava da coleção Meninocas, que é uma coleção que eu tenho. Ele falava, eu adoro as meninocas porque eu gosto de ver quando as meninas têm liberdade para fazer as escolhas delas. E eu tinha recebido, há uns 15, 20 dias atrás, uma mensagem muito raivosa de um pai, que dizia que tinha recebido esse livro na escola, ele que nunca leria um livro assim para o filho, que a gente estava querendo castrar os meninos, porque era um livro de uma bailarina. Ele achava que o filho dele não podia ler um livro que a personagem principal é uma bailarina. E eu fiquei com aquilo assim, eu respondi, fiz um post, fiz toda uma questão, mas quando eu recebi a mensagem do Davi, da criança, eu falei, nossa, é isso aqui, é para ele. E eu acredito que meninos como o Davi é que vão ajudar a curar aquele homem que fez um comentário, né, como o outro agressivo, como um comentário de ódio. Maravilha. Gente, olha, eu acho que eu não sei se a gente tem tempo mais. Mais um? Pronto. Mais uma pergunta. Desculpe, escritor, escreve, mas fala também pra caramba. Tem alguém ali? Oi, Ali atrás, eu não sei. Ah, tá. Tá Eu queria aqui. saber como é que vocês conversam com esse mercado de books, de readers, porque tem aquele benefício, né, do acesso, de você ter uma biblioteca dentro de um e-reader, mas, ao mesmo tempo, tem um lado imagético que vocês falaram das ilustrações, e muitos deles são cinzas, você não vê. Então, como é que vocês dialogam com esse mercado? Se vocês querem, utilizam essa ferramenta, enfim. Eu acho que as histórias da gente, elas são histórias, tá? Primeiro, elas podem estar em qualquer plataforma, né? Eu acho que para a criança pequena, como a gente tem o nosso público, que é de 0 a 10 anos, eu acho que o livro ainda é muito importante, o objeto livro. Mas a gente não pode brigar com as plataformas que estão chegando. Então, por exemplo, eu tenho e-books, meus livros também estão em e-books na Amazon. Eu tenho um canal de podcast, que eu acho que a gente tem que entender esse público, como a gente falou no início, assim, as crianças de hoje não são as crianças que a gente foi, né? Então, como é que a gente conversa, como é que a gente dialoga com essas crianças, até para que a gente não perca elas, lendo histórias, seja no e-book, seja no livro, seja num podcast, seja ouvindo, seja um game que você faz com os seus personagens. Eu acho que isso é uma tendência, eu não brigo com isso, eu acho que a gente tem que ter sempre um equilíbrio para a criança. Agora, eu acho que para a criança pequena, o livro ainda é muito importante, o objeto livro. Penso da mesma maneira. Sou entusiasta dessas novas plataformas, acredito que vieram para se somar, para se juntar a esse velho suporte, mas que ainda tem o seu lugar e terá o seu lugar. Mas também, assim, me jogo nos outros projetos, audiobook, a Lala está virando personagem de animação, estou emprestando a minha voz para fazer também, né? Enfim, acho que é importante que a gente dialogue entendendo o lugar de cada plataforma, de cada suporte. Eu só espero que nisso, do novo, não se perca o fundamental, que é essa relação também que se estabelece entre a família. Que mesmo que seja numa tela, mas que tenha ali um pai, uma mãe, uma avó, um avô, também fazendo desse momento da leitura algo especial como criação de vínculo. Acho que isso é muito importante também. Gente, muito obrigada a todos. Foi um prazer tê-los aqui. Espero que vocês tenham gostado.